Lendas, fenômenos estranhos e muita história hilária. Acredite se quiser, mas este é o episódio número 7 do Pod Corredor da Zoeira Cast. Solta a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite, corredores e corredoras. Vocês estão ouvindo isso também? É a galera pedindo mais um episódio do podcast e eu estou aqui para atender aos desejos de todos vocês, meus amigos ouvintes. E para dividir a resenha e as gargalhadas comigo hoje, eu trouxe dois convidados. O Pedro Teixeira, corredor amador, psicólogo e dono do Instagram, @PETeixeira. Seja bem-vindo novamente, Pedrão, e fala um oi pra galera que está nos ouvindo. Valeu, Marcelo, pelo convite de novo. Acho que, como é a terceira aí no final, eu posso pedir música, né? Acho que... Mas obrigado aí pelo convite, vamos dar boas risadas aí nesse episódio de hoje. E temos aqui também a Camila Contiero, corredora amadora, designer de interiores e representando o Pangaré de Tênis do Instagram e do YouTube Pangaré de Tênis. Seja bem-vinda de novo, Cá, e fala um oi pra galera que está nos ouvindo. Olá, pessoal, obrigada novamente aí pela oportunidade e vamos ver o que esse senhor aí tem a nos dizer hoje. Estamos no escuro hoje, hein? Não sabemos o que vamos falar. E hoje estamos aqui, então, já que você está nos escuros, vamos clarear as ideias. Hoje estamos aqui reunidos para comentar histórias bizarras e hilárias do mundo das corridas. Vocês acham que essa coisa de cortar caminho, mentir pace, tropeçar na corrida e cair de cara são coisas recentes? Não, meus amigos e minhas amigas, isso é coisa de bem antigamente mesmo. E para começar em alto estilo, a Ká vai contar uma história pra gente aí que alguém quando sai pra correr esquece tênis, é isso? Então. Ai, meu Deus do céu. Eu não lembro quando que foi. Eu não lembro que prova que era. Eu acho que foi uma prova 15 quilômetros da Iguana, porque ia acontecer lá na Marginal. E prova que acontece na Marginal da Iguana, a largada é bem cedo. É umas 6:30 da manhã, a largada. E, eu não lembro o que aconteceu. Só sei que a gente colocou o relógio pra despertar e o relógio não despertou. Ou despertou, a gente não ouviu. Eu só sei que eu lembro o Felipe, o Pangaré. Tamo atrasado. Sabe quando você acorda daquele jeito, tipo, preciso trabalhar, só que não, era domingo. Tipo, o relógio não despertou, a gente não acordou, sei lá o que aconteceu. Tipo, faltava meia hora pra largada da prova. Eu acho que era 6 horas a hora que a gente acordou e a prova largava 6:30. Vamos pegar a camiseta, só deu tempo de escovar os dentes, vamos sair correndo. E eu tenho a mania de colocar o tênis no carro. Eu não coloco o tênis pra sair de casa, eu entro no carro. Eu entro no carro de chinelo. Eu sempre faço isso. E aí, quando a gente, fomos muito rápidos, a gente mora aqui próximo à Marginal, então foi assim, em 20 minutos a gente chegou próximo, só que a gente sempre para do outro lado da Marginal, né? Então tem que atravessar a ponte. Gente, eu não lembro o nome da ponte, eu sou totalmente perdida, tá? Não vou lembrar o nome. Enfim, em alguma parte da Marginal. E aí, quando ele estacionou o carro, beleza, vai, coloca o tênis. Felipe, cadê meu tênis? Eu tinha esquecido o tênis. Como que a pessoa vai pra uma corrida sem tênis? Você pode esquecer o gel, você pode esquecer a água, pode esquecer até a número de camiseta. Mas o tênis não tem como. Aí ele, vai descalço. Eu falei, caramba que eu vou descalço. Eu não vou correr descalço. 15 quilômetros, como eu vou correr quilômetro descalço? Falei, eu vou ficar no carro dormindo. Tchau, vai você. Aí eu fiquei no carro, mas eu não consegui dormir, mas eu fiquei lá. Pô, você poderia ter ido assistir pelo menos a corrida. Não, eu fui muito burra. É porque eu acho que eu fiquei tão puta com a história que eu falei, eu vou ficar aqui dormindo. Mas aí eu acabei não dormindo. Enfim, é ridículo. Ele tem o vídeo, ele até colocou o título do vídeo chegando atrasado pra prova, alguma coisa assim. Só sei que ele chegou, ele foi um dos últimos a largar, que já tinha largado. Não, gente, foi ridículo. Aí a pessoa ficou lá no carro dormindo, porque... Mas eu devia ter ido lá assistir, pelo menos, né? Muito ser um dos últimos a largar, eu tô super acostumado. Eu chamo isso de corrida. Pra mim, eu sempre sou um dos últimos a largar mesmo. É porque já tinha largado faz tempo, entendeu? Ah, tá. Não, ridículo. Aí ele falou assim, você podia ter ido em corrida de chinelo. Igual aquele cara lá que fez uma maratona de Havaiana, sabe? Já ouviu falar no cara que calça jeans lá, não foi isso? Vários caras. No dia que eu chegar nesse nível aí, quem sabe, né?
Podia ser um ensaio, né, de correr. Ai, gente, ridículo. Não, eu fui muito doida. Enfim, foi isso. Só pra não falar que eu só vou colocar os amigos na furada e não contar nenhuma história minha, eu vou contar uma história minha também, vai. Ai, meu Deus. Eu lá no início lá dos 5K e tudo mais, eu não sabia nem o que era lesão, essas coisas, não fazia ideia de como que era uma lesão, o que era uma dor. Aí eu senti uma dor uma vez e não sabia o que era. Aí fui na internet e achei aqueles sprayzinho lá, sprays milagrosos. Aí comprei um desse que eu tava com dor na coxa. Só que eu tinha uma prova no dia seguinte, lá no centro histórico. Eu corri a prova inteira com spray na mão, espirrando na coxa. Todas as provas minhas, todas as fotos minhas dessa prova, eu tô com spray na mão e espirrando. Tem uma foto Deve da deixar que chegada. você era o cara mais determinado, né? Não, eu tô lesionado, mas eu vou correr aqui. Não tá doendo, não vai doer. Tem uma foto minha na chegada, comemorando a chegada e tal, com spray na mão e pausando o GPS na outra. Porra, essa podia ser a nova foto de perfil ali do corredor da zoeira, hein? Eu também acho. Vou pôr em votação essa daí. O que vocês acham de mudar a foto do perfil pra foto com spray na mão? Nossa, meu. Você pode pedir royalties, né, ali pra marca do spray. Posta a foto e pede, pô. Propaganda. Concordo. Boa ideia. E essas histórias aí que nós corredores somos perseguidos por cachorros, né? Onde quer que a gente vá, a gente tá tem nada no mundo, não tem nada em volta, não tem nada, mas de repente, do nada, sai um batalhão de cachorro pra morder sua canela. Vocês já passaram por alguma situação constrangedora dessas aí? Sempre. Já passei. Não constrangedor é porque não tinha ninguém, né? Normalmente, às vezes que eu cruzei com um cachorro, eu tava em sítio, em fazenda, e aí não tinha ninguém, né? Assim, quem que tá na estradinha de terra às 6 da manhã correndo, né? Só eu mesmo. E aí, cara, sempre tem esses cachorros, eu morro de medo, assim, porque é cachorro de fazenda, né? Pô, vai que ele vai achar que eu sou um ladrão, que eu tô invadindo a terra dele, enfim, vai vir pra cima de mim, né? Só que, na real, muitos são mó bobões, assim, né? São todos aqueles vira-latas, tipo, vem pra lamber ou fica só acompanhando, assim, mas eu morro de medo, assim. Teve uma vez, uma das primeiras vezes que eu fui correr em terra, e aí eu tava voltando, já tava fazendo treino de 15, já tava nos quilômetros finais, assim, e aí quando eu tava chegando já na fazenda que eu tava, eu olhei pra trás e tinha um cachorro longe, assim, ele tava bem longe de mim, só que eu já avistei ele tinha uma orelha, assim, bem levantada, eu falei, cara, e ele tava me olhando, assim, ele começou a me seguir lá de longe, começou a correr rápido pra vir atrás de mim, eu disparei, acho que eu devo ter ido mais rápido que o Usain Bolt, assim, pra eu chegar na casa onde eu tava, assim, porque, cara, esse cachorro vai me destraçalhar aqui, só tinha eu na estrada, o cachorro lá longe, eu tipo, mano, eu preciso correr muito rápido, e eu não podia correr rápido, era aqueles treinos, tipo, pace 6, assim, eu sei que eu fiz os últimos 300 metros em 30 segundos, assim, porque eu voei, assim, cara, esse cachorro não vai me alcançar, senão ferrou, assim. E aí eu traumatizei, assim, então sempre que outra vez eu tava correndo, eu vi um cachorro longe, eu já, tipo, quase abortei o treino, assim, eu voltei e fiquei dando volta na rua, só pra não fazer, tipo, e passar por onde o cachorro estava, sabe? E, enfim, esse cachorro é tudo louco, assim. De moto, eu ando de moto e sempre vem cachorro em cima também, não é só o corredor, não, o cachorro gosta de motoqueiro também. E aí... A gente fica com medo de que eles pensem que a gente tá invadindo o território deles, né? Sei lá, tipo, achando que a gente vai agredir eles por estar correndo. Nossa, toda vez... Eu gosto muito de cachorro, eu tenho 2 cachorros, mas eu não sei, a gente fica meio com receio, né? Porque... Sim, não conhece, enfim, né? o cachorro... ele tá ali na rua e tal. E, nossa, eu fiz algumas provas rústicas e sempre tem cachorro, né? Porque você tá mais em fazenda, né? Em locais mais afastados. E, teve uma vez que eu tava numa corrida rústica e eu tava sozinha, porque são poucas pessoas, né? Assim, então a gente acaba se distanciando muito uma das outras pessoas. O cachorro tava fazendo necessidade, ele tava lá no canto dele, eu tava na minha. Eu tava na minha, eu olhei, eu dei uma olhadinha assim de canto, aí ele me viu, eu, puta merda, mano, não. Ele parou o que ele tava fazendo e veio atrás de mim, eu infeliz, continua aí com a sua necessidade, não vem atrás de mim, né? Não teve que conversa não. Ele veio atrás de mim. Eu parei, né? Parei de correr. Ai, gente, eu também fico desesperada. Eu não sei o que é melhor. Pessoal, comentem aí depois se é melhor a gente correr ou ficar parado, né?
finge que é amigo, faz carinho e sai correndo. Dizem que você tem que fingir que você não tá ligando pra ele. Você não pode olhar. O super problema foi simples, esse, eu né? olhei. Ele falou, o que você tá me olhando? Eu tô fazendo as minhas necessidades e você tá me olhando. Sai daqui. O problema é que a gente tem que fazer um acordo com ele, porque eu posso ignorar ele tranquilamente, mas Exato. o problema é ele me ignorar também, né? E esse é o problema. Aí, tipo, eu fui andando devagarzinho e depois continuei correndo. Mas eu também tenho problema com o cachorro. Ai, meu E Deus. essas histórias de quedas aí? Vocês têm histórias de quedas também? Né? Queda de prova, em treino, Nossa. ralar joelho, quebrar a cabeça. Graças a Deus Aí isso eu nunca não aconteceu tenho, comigo, não. Nunca caí também. Eu tenho duas histórias de queda. Foram as duas únicas, mas as duas são engraçadas, assim. Uma, eu nem tava correndo, eu nem era corredor quanto sou hoje, né? Aquele corredor, putz, faço academia, vou fazer um trotezinho e tal, uma coisa ali mais contraída mesmo pra relaxar. E nessa época eu tava morando na Argentina, faz um tempinho isso, 4, 5 anos. E aí eu tava numa cidade que eu tinha acabado de mudar pra essa cidade, eu tava conhecendo a cidade, eu fui correr no parque da cidade, então eu não conhecia, né? A calçada, os buracos, etc. E era tudo novo, assim. Então eu tava correndo e tipo, turistando correndo, né? O que é uma coisa muito legal, mas é muito perigosa também. E aí eu tava turistando, assim, né, correndo no parque, olhando as coisas, quando eu vi, cara, tinha uma calçada meio em triângulo, assim, não tava retinha, enfim, tava zoada ali a calçada. E aí eu tropecei, só que eu não fui de cara, assim, eu dei uma cambalhota, assim, eu dei, tipo, um mortal, Nossa. assim. Então eu fui, tipo, dei um peixinho e virei, assim, e fiquei em pé de novo, assim, tipo, quem me viu, não, ninguém viu, não aconteceu nada, assim. E aí eu ralei todas as costas, assim, porque, enfim, foi, tipo, ralando, eu tava rápido, assim. E aí, Nossa. enfim, foi engraçado pros outros, né? Porque cair nunca é engraçado pra quem cai, né? É verdade. E a outra situação foi agora, na quarentena, foi logo depois que eu voltei a correr, e eu não tava tanto acostumado, assim, a correr na rua, né? O Marcelo sabe, a gente corre mais no parque, enfim, então no parque a gente já conhece todos os buraquinhos que tem. E aí eu fui correr na rua, na ciclovia, que da Berrini, que é perto aqui de onde eu moro. E aí tinha uma hora que eu sempre corro na contramão, né? Então na faixa ao contrário de onde eu tô. E aí do meu lado era bem cedo, né? Tinha aqueles carinhas com aquelas bicicletas de pão, que leva pão, enfim, coisas de padaria, etc. E aí ele tava no meu lado, então tava eu e o carinha do pão. E aí a gente chegou num ponto que tava vindo uma outra pessoa, então eu não podia ir pro lado dele, porque tinha o cara de bike do pão, e do meu lado tava vindo uma outra bicicleta. E aí o único lugar que eu tinha pra ir era o ponto de ônibus. Só que foi um erro eu ter ido pro ponto de ônibus, que o piso do ponto de ônibus não é liso igual o piso da ciclovia, da ciclofaixa. E aí, óbvio que eu dei uma bicuda num buraco que tinha e também caí, só que dessa vez eu caí de frente mesmo. A minha garrafinha de água voou, quase que tipo pegou no ônibus, assim, mas e tinham pessoas no ponto de ônibus. Essa é a parte engraçada, que tinham pessoas no ponto de ônibus. E aí eu caí, tipo, ralei, assim, me estapelei no chão, assim, e a garrafinha voou, foi pra baixo do ônibus, assim, e eu levantei, tipo, peguei a garrafinha, olhei pra todo mundo, tipo, vermelho, assim, de vergonha, porque, cara, é vergonha alheia quando você cai no meio da rua, né? 6 da manhã, correndo, caiu no meio da rua, na frente da galera que tava esperando o ônibus, pelo amor de Deus. E aí eu levantei, continuei correndo, e ainda tinham, tipo, vários quilômetros por terminar o treino. Só que eu fui muito nessa, de tipo, cara, não vou parar, porque senão eu vou morrer de vergonha. Que aí o pessoal, tipo, sem entender nada, assim, tipo, o que aconteceu? Tipo, o moleque se jogou no chão, assim, saiu andando. E eu com o joelho todo sangrando, assim, cheguei em casa, tipo, amor, olha isso, eu caí, tipo, com a mão toda zoada, o joelho fudido. Mas passou, né? Tava friozinho no dia, então anestesiou ali na hora. Mas foi engraçado. Depois, hoje eu dou risada com isso, né? Mas na hora dele não foi nada. E assim, e se a gente vê alguém caindo na nossa frente? Qual a sua primeira reação? É dar risada ou é tentar ajudar a pessoa? Aí eu fico preocupada se a pessoa tá bem. É sério, eu fico preocupada. Sei lá, eu não consigo dar risada. Eu seguro a risada e tento ajudar também. É Mas que depois... depende quem é, né, senhor? Se for algum amigo, a gente dá risada primeiro, né? A gente né? ri bastante, depois vai ajudar pra ver se tá tudo certo. Agora, se alguém que a gente não conhece, principalmente se é idoso e tudo mais, aí a preocupação é muito maior, né? Com certeza. Mas eu aposto, Pedrão, que você nunca passou por isso. Sair pra andar de bike e não conseguir voltar pra casa.
Passou por isso já, não Não, duvido. isso não. Eu conheço alguém, não vou contar quem aí, mas se a pessoa quiser se identificar, pra saber quem passou por essa história aí de sair pra andar de bike e não conseguir voltar, Você tá falando de mim? Você tá falando alguém de quer se mim? identificar aí? Você tá falando de mim? Na verdade, eu voltei, só que eu voltei puxando a bike, né? Carregando a bike na mão. Ai, gente, é ridículo. Porque assim, eu sou baixinha, né? Eu tenho 1,5 m. Não, é um pouquinho mais de 1,5 m. E eu sei andar de bicicleta, só que assim, tipo, sabe quando você tem uma mera lembrança de como é andar de bicicleta, que você já andou quando você tinha seus 10, 12, 15 anos? Então, eu tenho um pouco mais de idade, né? E faz tempo que eu não ando de bicicleta. E aí eu precisava, acho que eu tava com dor, não conseguia correr, e aí eu falei, eu vou tentar andar de bicicleta. E eu peguei a bicicleta do Felipe. Aí eu falei pra ele, vamos até o parque, e lá eu tento andar. Você tenta baixar o banco pra mim, pra eu conseguir andar, né? Porque se eu não encostar o pé no chão, eu não consigo me equilibrar, entendeu? E aí a gente não tinha a chavinha pra poder baixar o banco. E aí a gente ligou pra um amigo nosso e ele falou, eu tenho a chavinha, eu levo pra vocês. Que ele ia treinar com a gente também. Ele levou a chavinha, tentou, não conseguiu baixar um banco. Aí eu até tentei encostar a bicicleta no meio-fio da calçada, mas foi uma vergonha alheia. É ridículo. Não, é muito ridículo. Eu voltei pra casa carregando a bicicleta na mão. Muito ridículo. Eu voltei bufando, né? Uma pela vergonha que eu passei, né? E outra por ter que voltar pra casa carregando a bicicleta. Eu falei, Felipe... Você tava de tênis, pelo menos? Não, pelo menos tava de tênis. Essa vergonha não foi vergonha dupla. Foram vergonhas isoladas. Mas é ridículo. Ai, gente, eu não consigo mais, eu não sei o que acontece. Acho que deu um bug no meu cérebro e eu não consigo mais me equilibrar sem colocar o pé no chão. É ridículo. Enfim. Mas calma, eu fiquei a bicicleta andando? Você tá com o pé no chão com a bicicleta andando? Ou quando ela para? É assim, eu consigo me equilibrar. Quando eu tenho que parar, eu tenho que colocar o pé no chão. Senão, parece que eu vou cair. Eu tenho a sensação que eu vou cair, entendeu? Tipo, eu não consigo ter aquele... como que fala? Equilíbrio. Não, equilíbrio... Besta. Equilíbrio... Ai, desculpa. Não, equilíbrio eu tenho. Eu não... Ai... Eu esqueci a palavra. Mas, tipo, sabe quando a pessoa tem aquela manha de subir na bike e ficar com uma perna só apoiada no pedal e ficar apoiado e sair da bike? Não, pra conseguir sair ou parar, eu tenho que estar com os pés no chão, entendeu? E por eu ser mais baixinha, eu não consigo. Aí você tem que comprar um velocípede pra você, né? Comprar um triciclo. É por isso que eu desisti do triatlo. Eu nem penso nisso. Não dá, não tem como. Imagina. Só comprar uma bike infantil. Claro. Uma cecizinha rosa. Será que eles deixam eu competir? Acho que deixa. Mas ia ser muito engraçado. Aquelas bike rosa. Talvez se tivesse uma São Silvestre de bike, aí até eles deixariam. Né? Ou aqueles, sabe aqueles sininhos assim? E aí eu ia falando, sai da frente que eu tô passando. Com as rodinhas do lado. Ai, gente, ridículo isso. Não, nunca mais vou testar a bike de ninguém. Eu vou comprar uma bike com um banco mais baixinho pra mim. E com rodinhas também, né? E com rodinhas. Eu não vou mais testar a bike de ninguém. Agora tem algumas vezes que a gente passa mais apuros do que isso, né? Eu já passei vários apuros com essa história de ir ao banheiro no meio das provas aí. Nossa. Tem uma história minha, inclusive, mano, uma prova lá no Campo de Marte, 10 km. Eu lembro de cada metro desses 10 km até hoje. Inclusive dos metros depois. Eu tinha acabado de mudar minha dieta e tal, ainda tá meio, tipo, em adaptação, assim, né? E aí eu saí pra correr os 10 km lá no Campo de Marte. E lá, vocês já fizeram prova lá, não abre nenhum comércio, nem posto de gasolina, nem nada o dia que tem prova, porque eles sabem que não tem nenhum fluxo, porque eles fecham as ruas todas lá. E aí eu saí pra correr, deu tipo, 1,5 km, no máximo 2 km, eu já senti aquela pontadinha no pé da barriga.
barriga. Característica. Falei, e agora? Volto e desisto da prova. Tinha 2 km, tinha que fazer os 5 pra ir e voltar 5. Ir nos 5, voltando 5. Ou só vou e me arrisco. Cara, foram os piores 10 km da minha vida. Era cada metro. É assim, tinha que controlar pra não ir tão rápido, mas também não ir tão devagar. Porque se você fosse muito devagar, ia demorar mais. Se fosse rápido, você ia forçar mais, ia dar mais vontade. Aí ia controlando. Tinha que estar naquele pace exato de segurar a cabeça da tartaruga. Pace exato. Sem movimentos bruscos. Sem movimentos bruscos. Cara, eu cheguei. Saía uns turbinhos, não saía uns turbinhos. Passei pelo pórtico de chegada, continuei correndo, peguei Não a pegou medalha, peguei a medalha de passagem, peguei a fruta de passagem, só correndo. Continuei correndo em direção ao banheiro químico e, meus amigos, aquela sensação maravilhosa do alívio é incrível. Nossa. Passaram por isso já alguma vez também? Histórias desse tipo ou não? Graças a Deus ainda não. Ainda, né? Porque eu acho que um dia as pessoas todo mundo passa, né? Mas não, nunca passei, graças a Deus. Eu não sei o que eu faria, pra ser bem sincero. Porque eu sou determinado na prova, né? Eu não paro, né? Eu acho que eu ia tentar até o fim mesmo. Esse tipo de situação não, mas assim, dor já, tipo, cólica, essas coisas assim, sabe? Mas é terrível, mas aí a gente aprende a controlar, né? Acaba aprendendo a controlar a dor. Respira fundo e vai. Só respira. A dor e outras coisas, né? É, verdade. Mulher ainda é mais difícil ainda, porque homem é só dor de barriga mesmo. Mulher tem 435 motivos pra se sentir incomodada durante a corrida, né? É, verdade. Tem top, tem um monte de coisa. E pra quem já tá super acostumado aqui com os podcasts do Corredor da Zoeira, a gente tem aquele já tradicional momento informativo, cultural e divertido do Pod Corredor da Zoeira Cast, mas hoje teremos um momento um pouco diferente. As curiosidades vão ser comentadas pelos nossos convidados daqui pra ver o que eles fariam numa situação como essa. Pra começar, na primeira edição da Maratona Olímpica, que foi lá em 1846, a Camila já era viva nessa época ainda, mas quando o percurso da maratona tinha apenas 40 km, digo apenas porque hoje tem mais de 40 km, o grego Spiridon Beloka chegou em terceiro lugar, mas ele foi desclassificado porque ele fez parte do percurso de carro. Isso mesmo. De carro? Parte do percurso da maratona ele decidiu fazer de carro. Aí chegou em terceiro lugar e foi desclassificado. Vocês acham que isso acontece ainda hoje? Cara, ou não? Acontece de bicicleta. Acontece. Não sei de carro, exato. Mas as pessoas dão um jeito ali. Mas acontece. Uber, ou já tem Uber. Não, eu já vi gente que vai de metrô, inclusive. Não, mas me fala uma coisa. Prova, ele chegou em terceiro lugar indo de carro? Qual que era o pace do primeiro e do segundo, lugar. então? Porque, pelo amor de Deus... que naquela deve época, ter feito um caminho, 1800, em 1896, os carros não eram como carros de hoje. A velocidade deles era bem diferente. Possivelmente uma pessoa que tivesse ali 20 por hora ali, ele correria mais ou menos a mesma velocidade do que um carro. Então, a gente considera isso. O fato seria só o ganho que ele não aguentou ir em todo esse tipo de percurso de 40k. Ele fala assim, cansei, vou pegar meu carro aqui e vou ir até um ponto mais na frente. Mas é igual ali o recorde do Eliud lá, que tinha um carro na frente, né? Acho que talvez eles tenham se inspirado nisso. Ele tá caçando o carro ali, ó. É verdade. Não foi o caso. Neste caso, é um carro que vai te mostrando o seu tempo ideal pra você ir acompanhando, né? No caso dele, foi um carro que foi buscar ele mesmo. É complicado isso aí. E era olímpico ainda, né? Pelo amor de Deus. Olimpíadas de Atenas, né? Que foi em 1896, foram os primeiros Jogos Olímpicos e a maratona já era esporte olímpico desde esta época, né? E aí, depois de falar que a maratona tinha 40 quilômetros, existe uma lenda que nos contam por aí de como que ela chegou a ter os 42.195 metros que ela tem atualmente. E foi em 1908, numa versão das Olimpíadas que foi no Reino Unido, quando a família real pediu
pediu para que o trajeto da maratona passasse por dentro dos jardins do castelo, para que eles pudessem assistir os corredores passando por ali. E não era tão simples assim, simplesmente deslocar toda a prova, todo o trajeto. Eles fizeram um puxadinho de 2 km 195 metros. Vocês acreditam que essa história é realmente verdadeira aí, ou é mais uma lenda dos mundos das corridas? Eu ouvi outra história, eu não lembro exatamente como que era, mas eu acho que foi numa guerra que a pessoa teve que correr esse percurso para passar uma informação para alguém e aí essa pessoa morreu depois de ter... Essa daí é a história de como surgiu a maratona. Os 42 quilômetros. Não, aí surgiu os 40 mil metros, 40 quilômetros, que foi o que era inicialmente a maratona, que era a distância entre Atenas e a cidade de Atenas e a outra Esparta, né? Não, era Marathon, acho. Alguma coisa assim. Era Marathon mesmo? Gente, também sou péssima de história. Entre uma cidade grega e outra cidade grega, e esse soldado que ele venceu a guerra, ele foi avisar que eles tinham vencido a guerra, chegou lá, deu o recado e morreu. Essa é a história de como surgiu a maratona, a distância de maratona. Essa outra que eu acabei de dizer é de como a distância mudou para os atuais 42.195. Eu acho que é verdade essa história, porque eu tenho um puxadinho dessa história, que depois que fizeram essa prova, eles decidiram manter essa distância por conta dos recordes das provas. Eles viram que ela ficaria muito mais desafiadora tendo 42.195 do que 40. Os recordes, eles iam demorar muito mais tempo, obviamente, né? Mas alguma coisa fisiológica no corpo, para aquela época, que era muito mais... as pessoas não faziam maratona sub-2 naquela época. Ter esse aumento na distância fez sentido para o esporte, assim, né? Então, pelo que eu entendi, foi isso. Teve sim isso do real ali, né? Da realeza que pediu isso. E eles falaram, putz, fez sentido essa mudança. E aí decidiram manter, assim. Então, eu acho que é real. Agora, o quão real é, eu não sei. Você acha que só eu trago fatos e artigos científicos aqui? Os nossos convidados também têm uma intelectualidade com nível bem similar, assim, né? Então, muito bom. Nada fácil. E aí, nós vamos do bizarro ao trágico. Português Francisco Lázaro morreu um dia depois de abandonar a maratona de Estocolmo, na Suécia, também em outra edição dos Jogos Olímpicos, porque estava um calor de 32 graus. Ele abandonou por causa que estava 32 graus de temperatura. Quando ele foi levado ao hospital, onde faleceu no dia seguinte, devido ao uso excessivo de drogas, que na época eram liberadas, né? O cara usou droga pra cacete pra correr a maratona, não aguentou por causa do calor, e aí foi pro hospital, abandonou a prova pro hospital, morreu. Nossa, que horror. E hoje em dia a gente acha bizarro aí as histórias de quando a gente ouve algo sobre doping, né? Que já é algo muito ruim e tudo mais. Você imagina naquela época, em 1900, lá, tipo, 100 anos atrás, onde não existia nenhum tipo de controle de nenhuma substância e nada assim. E aí simplesmente a galera usava qualquer coisa que quisesse, né? Meu Deus. Nossa. Eu não conhecia essa história. Interessante. Eu também não, essa é nova pra mim. Daí foi bem pesado. Então, pra vocês verem que, assim, é uma distância desafiadora, sim, demais. 42.195 metros não é nada fácil. E eu acho que pra você alcançar esse objetivo, você tem que estar muito bem. Você tem que estar muito inteiro, sabe? Se você tiver meio, você faz a meia maratona. Se você não faz a maratona. Eu acho que o seu organismo, ele tem que estar acostumado com a distância. Eu acho que a partir do momento que você acostuma o seu organismo e você faz de uma forma saudável, você consegue correr a distância. Sim. Eu acho que é isso. Imagina cheio de dorgas. Nossa, dorgas, aí é difícil. Aí você não acostuma o corpo, né? Não, e ainda mais que é um esporte extenuante, né? Enfim, você leva o corpo ao máximo, independente da forma física que você esteja. Acho que poucas pessoas correm uma maratona tranquilo, né? Assim, todo mundo fica cansado, enfim. E ainda usando substâncias ilícitas pra fazer isso, não ia dar outra mesmo, né? Mas eu não duvido que até hoje tenham... Eu não duvido, enfim, eu imagino que sim, que tenham muitos corredores amadores que não passam por testes de doping e coisas do gênero, e que essas provinhas que a gente menos imagina, iguanas da vida e ESCOM,
tá todo dopado também. Tem bastante gente que é muito ego, né, ali envolvido nisso também. Então, ainda existe até hoje, não tenho dúvida. Não que as pessoas estejam morrendo, né? Espero que não. Mas isso existe até hoje, sem dúvida. Não só na corrida, mas em muitos esportes, né? É triste, mas... Sim, É verdade. eu acho que um ano atrás saiu uma reportagem que houve uma pesquisa científica que os atletas amadores usam muito mais hoje o doping mesmo do que os atletas mesmo, tipo, elite profissionais. Porque o elite e profissional, ele geralmente tá ali numa prova onde existe um tipo de controle mais acirrado e tudo mais, porque ele busca um resultado. O amador, ele quer mostrar um resultado. Ele não busca um resultado, ele quer mostrar um resultado. Então, ele usa de algum artifício que nem sempre é lícito para alcançar um resultado que não é muito válido, na minha opinião, né? Claro. Mas, sim, tem muito amador aí que usa substância ilícita e usa doping e tudo mais. Tem algumas histórias já, inclusive, que eu vi, assim, tem gente que tá lá na frente, entre, sei lá, os 5 lá, e ele sabe que nessa prova existe o antidoping entre os 5, que é o pódio, né? Aí, lá no finalzinho, ele desacelera e chega em sexto ou em sétimo, só pra não ter que passar no antidoping. Isso daí realmente existe, e é muito triste, né? É muito triste. Mas, enfim, histórias tristes também tem, mas tristes e divertidas, que vocês já certamente já ouviram falar de um certo padre escocês chamado Cornelius Oran. Sim, foi ele que em 2004 empurrou o nosso compatriota Vanderlei Cordeiro de Lima para fora do asfalto quando ele liderava com folga a maratona daquele ano. Acho que se alguém me contasse isso, eu nunca iria acreditar. Imagina a viagem. Imagina. Você não vai acreditar. Cara, que bagulho louco. Eu vou te contar uma história, cara. O brasileiro tava correndo a maratona lá na maratona olímpica, cara. Ele tava correndo em primeirão, mas disparado. Tava sozinho. De repente, do nada, sai um padre vestido de escocês, com saia, e abraça o cara e tira ele da prova. Do nada, assim. Ele agarrou o Vanderlei e tirou o cara da prova. Vocês iam acreditar numa viagem dessa se vocês não soubessem que isso realmente é verdade? Cara, é bizarro. Só um parênteses, você falou padre, eu pensei, achei que você ia contar a história do padre do balão aqui. É que falou ele não era padre, eu já corredor. ri, eu já comecei a rir, porque eu falei, olha, ele vai contar a história do padre do balão. Mas Se fosse não. corredor, eu contaria também. Mas não, essa história enfim, ela é uma história histórica, né? Eu diria assim. E eu escutei um podcast sobre essa história dele, e se eu não me engano, a pessoa que ganhou, eu não vou saber quem, que chegou no primeiro, né? Que não foi ele. Rolou uma certa discussão entre eles, do tipo, quem era o merecedor da prova, né? Se era o Vanderlei ou essa pessoa que realmente ganhou. E aí, anos depois, ele enviou a medalha, alguma coisa assim, algum símbolo de tipo, cara, agora, anos depois, eu interpretei que a prova quem ganhou foi você e não eu, assim. Então, muito tempo depois, ele ganhou esse reconhecimento. Nossa, que legal. Da pessoa que ganhou a prova, né? Na época, não levou muito na brincadeira, não. No fim, anos depois, ele acabou entendendo que fazia mais sentido o Vanderlei ganhar ali o mérito da prova, né? Porque é o que o Marcelo falou, né? Ele tava, já tinha ganho, assim, né? Já tava ali muito disparado, ele ia ganhar de qualquer forma. Então, enfim, mas eu sei que teve esse final feliz aí, de uma certa forma. Que legal. Mas é uma história de pescador mesmo, né? Se a gente não soubesse, ia ficar meio estranho, né? Do nada, o cara... Até hoje eu não entendi o motivo. Teve alguma reportagem que fala o motivo do cara ter feito Geralmente isso? é alguma causa, tipo, ou é religiosa, ou é alguma coisa que ele quer a mídia ali, aqueles minutinhos lá de fama, pra ele exibir uma causa que ele tá indo atrás ou que ele acha justo. Nem sempre ele vai ter, sei lá, um espaço simplesmente indo em um prédio com uma faixa ou alguma coisa assim. Então ele entra em algum tipo de vibe dessas, assim, pra ele ter o espaço e a fama que ele precisa pra mostrar o que ele tá tentando justificar ali, né? Se eu não me engano, ele entrou em jogos de futebol também. Esse mesmo padre, enfim, esse mesmo pessoa, ele entrou em outros eventos esportivos, não foi só nessa maratona que ele fez. É que esse aí ele foi muito maior, né? Pelado no campo, Copa do Mundo, alguma coisa assim. Ele entrou pelado no campo, enfim, ó. Coisa... Coitado. Esse realmente tem um histórico de atleta, né? Ele tem história pra contar.
Ave Maria. Tudo Né? Se tivesse feito no podcast aqui, já tinha entrado esse da bateria, viu? Certeza. Eita, é verdade. E aí? Você tem que colocar esse efeito de pá, sabe? Aquele negócio lá. Eu não Como é que é sei o efeito aí? imitar. Como é que é o efeito? Pá. Não, vou pôr esse efeito aí, ó. Já tem até efeito aqui no podcast. Hoje tá Ao vivo, ao vivo. ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, meus amigos e minhas amigas. Aqui a gente não mente. Aqui a gente faz ao vivo. Ah, Ave Maria. E aí a gente chega em 2015, numa maratona pouco conhecida, com um corredor menos conhecido ainda. Um tal de Eliud Kipchoge, que largou pra correr a maratona de Berlim. Nenhum desses aí são nada conhecidos, né? E aí, logo nos primeiros quilômetros que ele tava correndo a maratona, a palmilha do seu tênis começou a se soltar. Qualquer um ficaria desmotivado, abatido, mas não! Ele é Kipchoge, meus amigos e minhas amigas. Ele não só continuou na pista, como ganhou a maratona fazendo seu melhor tempo até então, com 2 horas, 4 minutos e 1 segundo. E você Ele correu descalço? Não, ele correu com a palmilha encaixada no tênis, assim. Se vocês verem, procurem na internet essa foto. Parece uma caneleira. Maratona de Berlim 2015. Parece que ele tá com uma caneleira enfiada no tênis, assim. E vocês aí reclamando que tinha esquecido o tênis, né, Camila? Esqueci o tênis, não vou correr. O cara perde a palmilha, o cara desamarra o tênis, o cara continua e ainda ganha a prova. Não tem dúvida, o cara é bom demais. É verdade, tem que Fatos aprender como com esses ele. são mais comuns que a gente imagina, né? Quantas vezes que a gente tá aí numa prova, em um objetivo e desamarra o tênis, e aí sua camisa fica ruim, ela incomoda, aí, sei lá, sua sunga, seu top, amassa. Então, mas aí você tá na chuva pra se molhar. Quando você já tá no meio da corrida, meu filho, é tudo ou nada. Eu já corri 2 quilômetros com o cadastro desamarrado já fiz essas doideiras. Era um olho na frente, o outro olho no tênis pra ver se eu não ia cair, entendeu? É tipo pulando corda, né? Correr pulando corda, porque o cadarço fica girando assim no tênis. Exatamente, entendeu? Acho que inventaram o cadarço de elástico por isso, né? Pra não acontecer. Eu só tenho cadarço de elástico agora. Depois dessa, eu só tenho cadarço de elástico. E eu só saio de casa com o tênis calçado. Vivendo e aprendendo. Agora, Camila Contiero usa cadarços de elástico e já dorme de tênis no dia da prova. É isso aí. Aquelas fotos dos memes da galera dormindo de roupa, vestido já. O que você pode fazer é deixar o tênis no carro. Já deixa o tênis no carro, independente de você já deixa lá, entendeu? Aí sempre tem um tênis. Quando eu vou fazer prova de trilha, eu já deixo o tênis no carro, já que pra não ter problema. Gente, porque fazer prova de trilha descalça não dá, não. Não rola. De trilha não dá, né? Não tem como não, É meu mais filho. fácil, porque é no matinho, não é no asfalto. Não, você acha que prova de trilha é matinho? Vai pensando que é matinho, viu? É só no seu sonho que é matinho, tá? Ainda mais se tiver chovendo. É cada esquibunda, meu filho, que aí eu nem uso o pé. Direto na bunda. Vai descendo, ralando tudo, entendeu? Aí você fez eu me lembrar de uma história. Eu nunca tinha feito nenhuma prova trail. Aí uma parceira minha chamou pra fazer uma prova lá em Ilhabela. E aí falou, cara, você não quer ir fazer a meia lá de Ilhabela e tudo mais? Bora fazer a meia. Nunca tinha feito uma prova trail. A criatura nunca faz prova trail. Quando vai fazer só uma meia maratona. Uma meia maratona. Aí, só isso. Aí, um mês antes, falei assim, acho que eu vou me inscrever numa outra prova trail, um pouco menorzinho, só pra saber como é que funciona o esquema, né? Aí me chamaram pra fazer uma de 7K lá em Mariporã. Eu fui lá, tranquilo, fiz 7K, não é igual em asfalto, obviamente, tem uma série de dificuldades extra, mas 7K tranquilo, quem corre 7, corre 21. Já tinha feito várias provas aí de 21K, falei, ok. Foi um mês antes de fazer a maratona de Porto Alegre. Cheguei lá tranquilo.
tranquilo. Começo da prova, largava em frente à praia. Asfalto, pedra, terra, tranquilão. Começou a subir a montanha, cara. 2.000 e não sei quantos metros de altimetria. E tinha chovido a noite inteira no dia anterior. Mas choveu a noite inteira. E eu saí de casa, inclusive, com chuva. A hora que eu cheguei lá na largada, a chuva deu uma estancada e abriu o sol. Então, tava com tudo molhado, o sol rachando na cuca, aquele mormaço, aquele vapor subindo, e eu naquele terreno de barro misturado com grama, misturado com graveto. Nossa. No meio das montanhas de Ilhabela. Consequência, eu fiz essa meia maratona em 4 horas e 10. É difícil. O tempo de maratona. Quanto que deu? Ganhou altimétrico? Deu mais de... Acho que deu 2.100 metros, mais ou menos. Ah, mano, eu vou ter que olhar essas estatísticas aí. Era só subida. Isso aí é 2 história mil de metros? pescador. Não, e aí- Tá muita 2 coisa mil isso aí. metros? Não, A Serra Santo São Paulo tem 800 metros. Como que deu Não. 2 mil? Não, eu Não, vou querer ó, olhar isso aí. Não, sério. Me assim, manda as estatísticas. eu acho que deve ter sido com uns 800, vai. Não é possível. Cara, Até era, parece. Era tipo muita vida. Aí assim... Eu acho que você tava alucinando com o sol. Eu acho que Eu tomou também acho. massa, o sol ali, te deixaram meio no oásis ali, sem saber onde você tava. Cara, Cada pedrinha ali você achava que era uma pedrona, entendeu? Talvez você tenha desmaiado no meio da prova, por isso deu 4 horas, porque você deve ter desmaiado, acordou, sentiu. Eu acho que ele tomou uns 5 Advil antes de ir pra prova. Ele se dopou, olha lá, por isso que ele trouxe a história do doping. E aí subia. Aí eu falei, agora vai descer, beleza. Só que ele foi subindo em uma inclinação bem razoável, até aceitável, assim. Mas por muitos quilômetros. Na hora de descer, tinha tipo 3 ladeiras pra descer, assim, ó. Descia uma, virava um pouquinho, descia a outra, tava no chão já. E aí, eu, nada acostumado com prova trail, os caras que eram, tipo, staff, sempre rodando, né? E eles passavam, tipo, escorregando naqueles negócios, assim. Mas é assim. Parecia esquiando em gelo, assim. O cara passava, tipo, rapidão, e aí... E eu lá, caindo de bunda, escorregando. Eu cheguei com minha bunda toda de lama, minhas costas de lama. A Thalita me esperando na chegada. Assim. E falando assim, onde é que você tava? Pelo amor de Deus, eu fiquei morrendo de preocupação. Você não dava sinal de vida, 4 horas já. Aí eu falei, vambora daqui. Nunca mais. Não, assim, não digo que nunca mais dessa água eu não beberei, mas que eu me prepararei muito melhor pra fazer um baita desafio como esse. Não vou ir na loucura como eu fiz dessa vez, assim. E aí, ó, são várias histórias, curiosidades, bizarrices do mundo da corrida. E eu queria, antes de encerrar aqui, agradecer novamente o meu amigo Pedrão aí por mais uma participação e deixar o espaço para seu último recado aí. Isso aí, valeu, Marcelo, por mais um episódio. Espero que vocês tenham dado bastante risada aqui, pra gente foi super legal esse bate-papo. Me sigam aí no Instagram, tô com um quadro novo lá, chama Resenha Endorfinada. Falo várias groselhas aí depois dos meus treinos, sem filtro mesmo, saio falando. E aí, enfim, se vocês quiserem dar uma olhada, passem lá no meu Instagram. E é isso aí, gente. Vamos ser felizes aí na corrida, dar bastante risada. Eu acho que isso é o principal, né? Assim, a gente tem prova, tem treino, tem objetivos, mas, enfim, tudo que a corrida traz em torno disso é o mais gratificante, né? Então, é um prazer sempre estar aqui, Marcelo. Valeu. E, Cá, obrigado novamente aí por mais um episódio com você. E deixa seu último recado aí também. Eu que agradeço, obrigada a todos que estão nos ouvindo. Foi muito bom, é sempre bom a gente dar risada, né? Falar um pouco de beira. Acho que a corrida amadora é isso também, né? As amizades que a gente adquire aí e falar as nossas presepadas no mundo do esporte. É isso aí. É isso. Obrigadão aí. E eu acho que então por hoje é isso aí. Se tiver sugestões de assuntos que queira ouvir por aqui e se quiser acompanhar mais deste corredor da zoeira que vos fala, é só me seguir nas redes sociais que a gente troca umas ideias e quem sabe sua sugestão não vira um novo episódio. Siga o Pedrão no Instagram, @pe.teixeira e acompanhe a sua resenha endorfinada. Siga a Camilinha no Instagram e no YouTube do Pangaré de Tênis, tem bastante vídeo legal lá, principalmente tecnologia para corredores. Gostei muito de poder compartilhar esses minutos com vocês e espero que estejam por aqui em todos os outros episódios. Abraço para todo mundo que chegou até aqui, até a próxima semana e tchau!
wanna make it a fair fight, but what you're saying just ain't right. No matter what words I choose, I lose.